Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Mariana, eu trabalho aqui na Positivo Tecnologia, tá? E hoje a gente tem a ilustre presença aí da Cristina, que acabou de lançar o livro dela sobre tecnologia e cognição, e ela vai estar falando um pouco para a gente sobre como aprimorar as habilidades usando jogos digitais. Então, eu queria passar então a palavra para a Cristina, para ela estar começando a conversa aqui. Se vocês tiverem dúvida, mandam lá no chat qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, comentário que vocês quiserem acrescentar. E eu só vou pedir para vocês selecionarem ali na opção para mandar para todos os palestrantes e participantes, porque daí todo mundo consegue ver a pergunta de vocês, tá bom? Fiquem na liberdade para perguntarem o que vocês quiserem, tá bom? Então, Cristina, vou passar para você. Tudo bem? Posso começar? Bom. Ok, então tá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cristina Pereira Chagas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, a Positivo Tecnologia Educacional pelo convite, pela oportunidade. Eu espero que a gente tenha aí esse tempo agora de webinar para a gente fazer umas trocas. Eu estou com um probleminha porque eu não estou conseguindo ouvir vocês, então eu já vou pedindo desculpas. Deve ser alguma coisa de configuração, mas enfim, tá? A gente vai trocando qualquer coisa, a gente vai ter no final um espaço para dúvidas, então vocês vão passando as dúvidas para a Mariana passa para mim e a gente vai trocando ideia assim. Tudo bem? Então, muito obrigada. E a gente pode começar então. Então, o tema de hoje é aprimorando habilidades e saberes docentes com jogos digitais. Está aí o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Tudo bem? Vamos lá. Vou me apresentar rapidamente, eu sou mestra em Educação em Novas Tecnologias. Eu fiz o mestrado na Uninter, mestrado profissional. Eu atuo, então, nessa área de Educação em Novas Tecnologias desde 1996. Eu iniciei a minha caminhada profissional na área de TI, de Tecnologia da Informação, e depois eu fui, com o passar dos anos, eu fui migrando, e hoje eu me considero como uma profissional de Educação em Novas Tecnologias, uma profissional de tecnologias educacionais. Eu leciono na Faculdade Bagose, aqui em Curitiba, e eu trabalho como analista de tecnologias educacionais plena na editora Alpet. E, então, eu sou autora também do livro que se chama Tecnologias e Cognição, aprimorando habilidades e saberes docentes com jogos digitais. Esse livro está à disposição, se alguém tiver interesse, ele está à venda, mas aí a gente conversa sobre isso, a ideia não é vender o livro, e sim trocar ideias acerca do conteúdo dele. Tudo bem? Então, obrigada. Pode passar. Só volta um pouquinho, por gentileza, Mariana, ele passou alguns slides. Isso. Só para contextualizar ali com aquelas fotos, o próximo. Então, como é que começou esse meu interesse, por as habilidades cognitivas e os saberes experienciais docentes e essa relação com as tecnologias e com os jogos digitais? Então, eu tenho aí uma experiência, como formadora de professores, trabalhei, inclusive, na própria tecnologia educacional e do Positivo por um período. Também trabalhei, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância. E aí, toda essa expertise que eu fui adquirindo com o passar do tempo, ela começou a me gerar alguns questionamentos, algumas inquietações, Então, os professores estavam usando as tecnologias em diferentes níveis, diferentes graus, No dia a dia, os professores utilizam, não no dia a dia acadêmico, ou profissional, mas principalmente no seu âmbito pessoal, utilizam bastante, seja o WhatsApp, Facebook, o que for. Mas como é que isso estava impactando, nas aulas desses professores, nos seus saberes? Como é que isso estava impactando cognitivamente? Então, durante toda essa caminhada, essas inquietações foram surgindo.
Pode passar para o próximo, por favor. Então, assim, né, foram essas dúvidas, essencialmente, que vieram para mim, né? Então, com a entrada dessas tecnologias digitais nas instituições, quais mudanças aconteceram nas práticas dos professores, né? Porque, apesar dessa onipresença das tecnologias no nosso cotidiano, elas não estão impactando a aprendizagem, né, dos nossos estudantes, ou as práticas mesmo dos nossos professores em todas as instituições de ensino. Quais seriam os efeitos dessas tecnologias na nossa cognição, principalmente na nossa, né, enquanto docentes? E como os jogos digitais, que são tão apreciados, né, como uma forma de lazer pelos nossos estudantes, poderiam, então, contribuir, né, tanto para a cognição quanto para as práticas dos docentes. Então, eu tinha essas dúvidas, eu tinha essas inquietações, eu tinha esses questionamentos. Pode ir para o próximo. Foi, então, né, em busca aí dessas respostas que eu fui para o mestrado, né, o mestrado em Educação e Novas Tecnologias. Então, eu fiz todo um estudo, então eu comecei, na verdade, antes até do mestrado, esses estudos, diante dessas inquietações, né, então estudos na área de psicologia cognitiva, na área de neurociência, obviamente na área de pedagogia, né, a qual eu sou formada, na questão da tecnologia, né, autores de tecnologia, então como eles estavam vendo essas relações, né, entre o uso das tecnologias, em especial dos jogos digitais, e como isso estava afetando, então, a cognição dos professores. Então, o resultado, né, deste meu trabalho, né, durante o mestrado, onde eu fiz um experimento com os professores, utilizando, né, particularmente um jogo digital mesmo, e aí a gente fez a análise, tanto a análise estatística, ou seja, quantitativa, quanto qualitativa disso, e aí a gente chegou, então, aos resultados que comprovavam, né, que esse jogo, em especial, porque eu precisava escolher, dentre os jogos existentes, eu precisava de um, então, como esse jogo afetaria, se ele realmente poderia beneficiar os professores, e a gente chegou à conclusão que sim. Em diferentes graus, porque afinal de contas as pessoas são diferentes, a cognição das pessoas são diferentes, mas ele poderia sim afetar e beneficiar cognitivamente os professores. Algum tempo depois, a dissertação ela está disponível, né, no repositório da Uninter. Algum tempo depois, então, eu recebi o convite de uma editora aqui de Curitiba para fazer, então, a publicação, né, dessa dissertação, só que no formato do livro. Então, isso foi uma oportunidade muito bacana, né? Eu pude usar uma outra linguagem do livro, não uma linguagem tão acadêmica quanto a dissertação requer. Eu pude inserir uma série de outros conteúdos, eu pude aprofundar outras questões teóricas, questões práticas, exemplos, e surgiu, então, o livro, né? Então, o livro é resultado aí de todo esse trabalho, eu posso dizer assim, de toda essa minha carreira, né? Que o livro, então, Tecnologias de Cognição, aprimorando habilidades e saberes docentes com jogos digitais. Então, o que a gente vai conversar agora em diante é só um pouco, né, do que vocês, se quiserem adquirir o livro ou não, né, a gente vai fazendo essas trocas, mas essencialmente embasado no que a gente tem aí no livro. Obrigada. Pode ir para o próximo. Muito bem, quando a gente fala de tecnologia digital e cognição, a gente precisa inicialmente falar da questão das perdas e dos ganhos, né? Então, como tudo na vida, existem perdas e ganhos. Para cada escolha que a gente faz na vida, a gente, né, tem um benefício, mas a gente também pode perder alguma coisa, né? Então, tem aí um estudo realizado pela Microsoft do Canadá, e eles comprovaram, né, que a pessoa que utiliza de uma forma muito intensiva qualquer dispositivo digital móvel, né, durante aquele período, e entre aquelas pessoas lá selecionadas, a atenção dessa pessoa, que antigamente tinha uma duração de 12 segundos, né, há alguns anos atrás, ela foi reduzida. Então, a gente reduziu, a função cognitiva de atenção foi reduzida. Então, a gente pode considerar isso como uma perda, infelizmente, né? Um outro exemplo de perda que eu não coloquei aí no slide, mas também de estudos comprovados, é que a partir dos 30 anos,
né? Daí agora vocês vão ficar meio preocupados, né? Quem é que tem 30 anos aí? A partir dos 30 anos, a gente também começa a ter perdas cognitivas, né? Então, é por isso que a gente precisa de estratégias para que a gente possa recuperar isso, né? Mas tem ganhos também. Então, ali embaixo, a gente pode ver um outro estudo, né? Que com adultos, em especial adultos idosos, né? Viu-se, então, em comparação, né, com outros, quem utiliza, esses idosos que utilizam as tecnologias digitais, eles têm um ganho, né? Eles estão mais habilidosos cognitivamente, né? Então, como eu falei, existem perdas e existem ganhos, né? Então, foi dentro dessa perspectiva que eu fui fazer o meu estudo, né, com a questão do treinamento cognitivo. Então, como é que esse treinamento cognitivo com o jogo digital pode compensar essas perdas? Sejam elas perdas naturais, né, com o passar dos anos, com o passar da idade, ou sejam perdas aí, né, de uso excessivo, resultantes de um uso excessivo das tecnologias. Pode passar. E aí, quando a gente vai falar em tecnologia na cognição, principalmente na educação, a gente, especificamente no caso do professor, a gente precisa levar em consideração, né, que o professor hoje, ele precisa levar em consideração que o estudante é um ser aprendente, né? É alguém, né, que deve ser orientado a aprender sempre. Então, até o próprio aluno e o próprio professor também devem se ver, né, como ser aprendentes. Então, a gente está sempre aprendendo. A todo momento nós estamos aprendendo coisas novas, e isso é uma coisa muito boa, do meu ponto de vista, né? Quem gosta de estudar, quem gosta de aprender, isso é sempre muito bom. E aí, com o advento das tecnologias digitais, especialmente a internet, os dispositivos móveis, a gente sabe que as informações, elas estão, né, literalmente na mão dos estudantes, né? A qualquer hora, em qualquer lugar. Então, basta ele ter um acesso à internet, ele acessa as informações. Então, o professor precisa mudar esse foco, né, que antigamente existia, e alguns professores ainda têm, do conteúdo, para, então, usar os saberes que ele tem, para que ele possa atuar aí como mediador da construção do conhecimento dos estudantes. Então, é esse novo papel, né, que o professor tem e que as tecnologias digitais, né, elas vieram até a acentuar um pouco mais, né? Se a informação está em todo lugar, então ela não está mais só no quadro de giz, ela não está mais só no livro didático. Próximo. Muito bem, então, quando a gente fala de saberes docentes, né, é importante a gente levar em consideração que a docência, ela é uma profissão composta por muitos saberes. Uma coisa que eu verifiquei durante a pesquisa que eu realizei é que os professores, eles não têm noção de quais são esses saberes, né? E o Tardif, ele afirma que, né, os professores, eles têm os saberes da formação acadêmica, que é aquele que ele obtém durante, né, a sua vida escolar, na faculdade, na pós-graduação. Ele tem os saberes da formação profissional, que são aqueles saberes específicos, né, do ser professor, aqueles que vêm, né, junto. O dos currículos, que é o conteúdo, né, que você tem nos livros didáticos e assim por diante. E os saberes da prática cotidiana, que ele chama, então, de saberes experienciais. Então, é aquilo que a gente aprende no dia a dia, né? É aquilo que a gente faz no cotidiano e vai aprendendo no cotidiano. Já a habilidade, né, de acordo com a Unesco, então, é a capacidade, a proficiência ou a destreza para desempenhar tarefas, né, derivadas aí da educação, da formação, da prática ou da experiência. Então, o próprio Tardif afirma, né, que a cognição do professor, ela é condicionada pela sua atividade. Então, foi aí que eu consegui fazer essa implicação, né, entre os saberes experienciais do professor, aqueles saberes da prática e as suas habilidades cognitivas. Então, como, né, o professor, quando ele aprimora as suas habilidades cognitivas, como isso pode refletir, então, nos seus saberes experienciais, como isso pode refletir nas suas práticas. Podemos ir para o próximo? Muito bem.
bem, então, eu precisava, né, selecionar, então, um jogo digital de uma forma muito mais específica. Eu precisava, quando eu fui fazer o mestrado, né, de uma abordagem de aprendizagem. E aí, então, eu fui em busca, né, de um jogo digital de treinamento cognitivo dentro de uma abordagem muito específica, né? Então, o treinamento cognitivo, para quem não conhece, né, ele existe desde 1960, ele é praticado, né, por profissionais de psicologia cognitiva, né, por neuropsicologistas, enfim, neuropsicólogos, desculpe. Então, o treinamento cognitivo, ele já existe, ele existe já há muito tempo, né? Só que, até então, ele era realizado com materiais, com jogos impressos, com materiais no formato impresso. Mas agora, né, que a gente tem aí a tecnologia, nós temos, então, empresas que estão desenvolvendo, estão adaptando esse material do formato impresso que ele tinha para o formato digital. Então, o que é o treinamento cognitivo? Realizado, né, com o objetivo, né, de facilitar o indivíduo o uso das estratégias, né, para resolução de tarefas. E aí a gente tem neurocientistas, como aí no caso, né, a Constanza Guerra, que afirmam, né, a importância, né, do treinamento cognitivo para o cérebro de uma maneira geral, né, criação de novas sinapses, facilitação do fluxo de informação dentro do circuito nervoso e assim por diante. Então, os jogos, né, eles sempre estiveram presentes, tanto na história da humanidade, quanto no próprio treinamento cognitivo, quando ele ainda é feito, né, de formas digitais e não digitais, né. E aí surge, então, a aprendizagem baseada em jogos digitais, que foi a abordagem, então, que eu utilizei para fazer o trabalho com esses professores. Não confundir com gamificação. Gamificação é uma outra coisa, tá? Aprendizagem baseada em jogos digitais é o processo de aprendizagem que é facilitado pelo uso de um jogo, tá? E aí pode ser usado em diversas situações. Modificação de comportamento, aprendizagem automática, aprendizagem de domínios completos, em avaliações e assim por diante. Próximo. Então, como eu já falei, eu precisei escolher, né, como eu tinha ali, né, o sujeito de pesquisa, que eram os professores, e eu precisava, então, selecionar aí um jogo específico. Como eu não ganho nada, né, não existe aí nenhuma questão de interesse comercial nem nada, eu vou chamar o jogo de L, tá? Mas se vocês pesquisarem lá no Google, vocês conseguem descobrir que jogo que é. Mas eu não estou fazendo propaganda dele, tá? É só assim, por que eu escolhi, então, né, esse jogo digital, né? Porque ele oferece um treinamento personalizado para cada usuário. Então, isso é uma coisa muito importante, porque ele leva em consideração os aspectos cognitivos dessa pessoa, e aí inclui a quantidade de sono que essa pessoa, né, costuma dormir por noite, inclui a idade que essa pessoa tem, porque, como a gente já viu, né, existem estudos que comprovam que a partir dos 30 anos existe um declínio cognitivo. Então, ele faz um treinamento para cada pessoa. Então, isso é muito importante, porque ele leva em consideração os aspectos cognitivos. Por ele ser composto por diversos jogos digitais, jogos leves, divertidos, com uma interface amigável, e jogos, principalmente, baseados em testes psicológicos, aqueles testes que eu comentei anteriormente, que são utilizados lá no treino cognitivo, né? Então, um exemplo ali, na primeira imagem que vocês estão vendo, aquela imagem azul com os pássaros, aquilo ali é baseado num teste, né, que é um teste de Plancker, que é utilizado desde 1970, só que lá eles fizeram uma adaptação, obviamente, e aí fizeram com pássaros, né? Então, apenas um dos exemplos de jogos que foram feitos, né, baseados, então, em testes psicológicos. A questão dos gráficos de desempenho, ao final de cada sessão de treinamento realizada, então, a pessoa joga e, ao final, ela tem ali um feedback, né, de como ela se saiu naquele dia. Existe um pacote, né, que você pode adquirir,
denominado equipes, que possibilita, então, um acesso de administrador. Então, você pode ir acompanhando, né, o desenvolvimento da sua equipe, como é que a sua equipe está, né, cognitivamente, se está utilizando o jogo, se não está utilizando, e assim por diante. Embasamento científico apoiado em pesquisas internacionais. Então, existe o The Human Cognition Project, que é uma instituição, né, uma instituição séria, uma instituição internacional, que apoia cientistas do mundo inteiro na utilização dos jogos digitais para treinamento cognitivo, e os cientistas, então, compartilham, né, as suas experiências realizadas, né, nesse projeto. A possibilidade do acesso em diversos dispositivos, como a gente pode ver ali, né, na imagem que faz parte da capa do livro, e também em diversos sistemas operacionais. Então, essas foram algumas das razões pelas quais eu escolhi, né, esse jogo especificamente. Existem outras razões, o fato dele ter uma inteligência muito bacana, dele ter estratégias de motivação, e assim por diante, né? Mas, essencialmente, foi por isso que eu escolhi esse jogo. Próximo. Tá? Então, esses jogos, né, os jogos que compõem, né, esse aplicativo, você pode usar também no computador, ele é composto por o que chamam de tarefas de treinamento, né, que apresentam, então, desafios cognitivamente estimulantes para os jogadores. Alguns exemplos, né, reconhecer padrão, reconhecer padrões, perceber vários objetos simultaneamente, associar e memorizar informações visuais e verbais, identificar as regras ocultas em mudanças de objeto, classificação de sequências, realização de cálculos mentais, entre outras, né? Então, as tarefas de treinamento, ou seja, cada jogo que compõe o jogo, né, ele atribui, né, especificamente para cada... Então, se você, por exemplo, né, você precisa aprimorar mais a sua memória, ele vai atribuir para você mais atividades que venham, né, a aprimorar a sua memória. Então, ele tem, como eu falei, ele tem essa inteligência. E isso é uma coisa que um jogo digital consegue possibilitar, né, e isso é muito bacana. Então, essas tarefas de treinamento que compõem esse jogo especificamente, elas foram desenvolvidas para aprimorar as habilidades cognitivas de memória, velocidade, atenção, flexibilidade mental e solução de problemas. Podemos ir para o próximo? Muito bem. Então, né, nós fizemos, eu fiz, então, um trabalho com os professores, né, nós fizemos a utilização dos jogos, desse jogo com os professores, durante um determinado período, né, nós fizemos, então, coleta dos gráficos com os resultados desses professores, nós fizemos, visualizamos, né, o resultado, estatisticamente nós conseguimos comprovar, né, a eficácia desse jogo. Tudo isso está relatado, né, no apêndice do livro, se alguém tiver interesse em saber mais, está lá no apêndice do livro. E aí, então, eu fui verificar. Muito bem, então, a habilidade cognitiva de memória, por exemplo, né? Que tipo de benefício ela pode trazer para esse professor, né? Como é que essa habilidade cognitiva de memória, uma vez que ela devidamente aprimorada, ela vai poder beneficiar, né, os saberes experienciais docentes, ou seja, ela vai poder beneficiar esse professor nas suas práticas, em especial na sala de aula. Em situações como, por exemplo, identificar rapidamente os seus alunos, né, associando o nome do aluno com o seu rosto. Então, mesmo em turmas com um grande número de estudantes, isso facilita muito a comunicação, isso facilita muito a interação, né? A gente se coloca no lugar do professor, eu sei que eu sou professora, né? Muitas vezes a gente tem uma turma lá com 30, 35 alunos. Professores do Fundamental 2 e do Ensino Médio, por exemplo, tem várias turmas, 30, 35, 40 alunos, enfim, dependendo, né, da escola em que ele vai trabalhar. Então, você imagine memorizar o nome de todos esses alunos, né? Isso é uma dificuldade.
E o aluno, ele gosta, né? A gente sabe aí, né, as competências socioemocionais, que são super importantes, ele gosta, né, de se ver como um indivíduo, ele gosta, né, quando o professor sabe quem ele é, quando o professor vem conversar com ele e sabe quem é aquele aluno, quais são as necessidades que ele tem, quais são as dificuldades que ele tem, quais são... Então, eu sei quem é o meu aluno, eu chamo o meu aluno pelo nome. Pode parecer pouca coisa, mas no cotidiano escolar não é. Isso é muito significativo, né? Então, aí é apenas um exemplo, né, de benefício, que é uma coisa bastante importante para o dia a dia do professor. Tá? Então, aprimorando a memória, um exemplo de benefício é identificar rapidamente os seus alunos. Próximo. Um outro exemplo, aprimorando, então, a habilidade cognitiva de velocidade de raciocínio mental. Né? Então, um exemplo, né? Esse professor ele vai poder se reorientar de uma forma muito rápida quando acontecer mudanças na perspectiva. Então, por exemplo, né, esse docente planejou uma coisa, ele planejou uma aula, ele planejou uma atividade, ele planejou uma estratégia de utilização de alguma coisa, e aí aconteceu um imprevisto, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai sentar e vai chorar? Não. Ele precisa do raciocínio, ele precisa de velocidade de raciocínio para ele já pensar num plano B, numa outra estratégia que ele possa utilizar com os seus alunos. Né? Então, a velocidade, né, de raciocínio mental é uma coisa muito importante para o professor. Né? Isso pode, às vezes, ele planeja uma aula, por exemplo, a aula é incrível, né? Ele está imaginando que a aula é sensacional e durante a aula ele observa que a turma não está respondendo da maneira que deveria. Isso é uma coisa que acontece. Né? Então, o que ele pode fazer? Imediatamente, ele pode já, usando essa velocidade de raciocínio, mudar a sua estratégia. Próximo. A flexibilidade, que é uma outra habilidade cognitiva que esse jogo, né, particularmente, trabalha. Né? Exemplo de benefício, administrar de forma eficiente as atividades a serem realizadas entre alunos, porque a gente sabe, né, que numa sala de aula, os alunos têm diferentes níveis de conhecimento, né? Então, ele poder perceber, durante a realização da atividade, o desempenho desses alunos, ele ficar atento, e aí, usando a outra habilidade cognitiva, que é de velocidade, ele pode até delinear novas estratégias, reestruturar o seu planejamento, reestruturar a atividade e assim por diante. Próximo. Solução de problemas. Solução de problemas, a gente está acostumado no dia a dia com o termo resolução de problemas. Solução de problemas é a forma, né, o nome que se dá à habilidade cognitiva no jogo. Mas solução de problemas e resolução de problemas aí é a mesma coisa, né, em termos de psicologia cognitiva. Então, um exemplo de benefício, tomar decisões lógicas, né, ao decidir, por exemplo, critérios, né, e tipos de instrumentos que ele vai utilizar para realizar a avaliação da aprendizagem. Em metodologias ativas, né, agora a gente tem aí, por exemplo, o Maker, né, o Maker enquanto uma abordagem de ensino-aprendizagem, o Maker é excelente nisso, né, o tempo todo, tanto o professor quanto o estudante, ele está tendo que resolver problemas, ele tem que tomar decisões lógicas, né? Ele fez lá um protótipo, o protótipo não funcionou, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para funcionar. Então, essa é uma habilidade cognitiva muito importante, né? Tanto no cotidiano do professor, né? Mas principalmente aí com seus saberes experienciais em sala de aula. Próximo. E a habilidade cognitiva, né, de atenção, que permite, então, né, por exemplo, o professor comunicar-se de forma mais clara com o estudante. Então, ele pode alternar a sua atenção de uma forma mais eficaz, né, principalmente durante a realização das atividades em aula, né. A gente antigamente dizia, né, o professor ele tem que ter olhos também, né, atrás da cabeça, né, ele precisa ter uma audição além do alcance, porque muitas coisas acontecem no momento da aula dele, né. Então, a atenção, ela é essencial, o professor ele precisa estar atento aos seus estudantes, né? E a gente sabe que com
a gente viu lá, né, a atenção ela está sendo prejudicada. Né? Se a gente, né, se as pessoas que participaram da pesquisa antes tinham 12 segundos de atenção, agora elas têm 8, então a atenção está sendo realmente muito prejudicada, né? Está difícil para a gente focar nas coisas. Então, a gente precisa, né, de um treinamento cognitivo, a gente precisa criar estratégias no nosso dia a dia para que a gente não perca mais a atenção, para que a gente consiga desenvolver o foco, principalmente em situações de sala de aula, onde isso é extremamente importante. Próximo. Muito bem, né? Então, alguns dos benefícios, né? A gente já está encaminhando para a conclusão aí, né? Por que é importante, então, esse treinamento cognitivo com jogos digitais e quais seriam os benefícios? A gente falou muito de professor, mas isso também tem consequência, né, para os nossos alunos, né? Então, olha, quando o professor ele tem o seu cognitivo desenvolvido, aprimorado, via transferência de efeito, isso pode ajudar ele também no seu cotidiano pessoal, também no seu cotidiano acadêmico, né, em situações do dia a dia. Isso é bastante importante. Os docentes, então, eles vão poder gerir de uma forma mais eficaz os seus próprios projetos, os seus progressos, as suas estratégias. A gente chama isso de autorregulação. Né? Então, o treinamento cognitivo, ele possibilita isso, um aumento da autorregulação. O professor tomando conta, né, dos seus projetos, né, das suas estratégias e assim por diante. Obviamente, eles vão estar ainda mais aptos, né, para orientar os seus estudantes a fazer o mesmo, né, para que os seus estudantes também desenvolvam a sua cognição, também desenvolvam a sua autorregulação. Né? Então, isso é uma coisa bastante importante. Próximo. E aí, algumas considerações finais, né? O desenvolvimento de habilidades cognitivas, eles realmente, né, a partir do estudo que foi realizado, eles contribuem, sim, para os saberes experienciais docentes, ou seja, eles contribuem para as suas práticas. Treinar a cognição utilizando o jogo digital durante apenas alguns minutos diários pode parecer pouco, né? Mas com o passar do tempo, esse benefício cognitivo, ele vai refletindo, a gente viu, ele vai refletindo. Dia a dia do professor, ele vai refletindo nas suas práticas, e um professor, né, um professor feliz, um professor satisfeito, um professor motivado, ele faz muita diferença numa escola, né, ele faz toda a diferença numa escola. Então, pode parecer pouco, né, eu vou treinar ali durante alguns minutos, todos os dias, mas os reflexos disso, eles são muito importantes, né, então isso é uma coisa que eu acho fundamental. Outra coisa que eu acho importante, né, é que não adianta o professor, né, desenvolver as habilidades cognitivas dos estudantes se ele primeiro não desenvolver a dele, né? Então, se o professor não conhece quais são as suas habilidades cognitivas, se ele não conhece quais são os seus saberes, como é que ele vai orientar o estudante a fazer isso, né? Então, o professor, ele precisa disso, isso é muito importante. Quando eu vou falar de professor, a gente pode incluir também os gestores, tá? É que a minha pesquisa eu fiz especificamente com professores, eu fiz em sala de aula. Mas isso se aplica a tudo. Se você que está assistindo, você não é professor, você, enquanto adulto, assim como eu, enquanto adulto, é importante, porque a gente tem as perdas que eu já citei, né? E são situações que a gente pode transferir, né, para o nosso cotidiano, situações de trânsito, né? A gente fica usando o GPS, mas daí quando o GPS falha, o que a gente tem que fazer? Né? Velocidade mental, a gente precisa de uma nova estratégia, a gente precisa de um novo lugar, né? Traçar rotas mentais. Então, isso também é bem significativo. Próximo. Então, a utilização, né, do jogo pelos professores, além do seu próprio aprimoramento cognitivo, né, pode ser esse fator de motivação para que futuramente, né, ele possa também utilizar os jogos nas suas práticas. Não necessariamente esse, tá? Isso é muito importante, porque ainda tem professor que tem bastante resistência em utilizar jogos digitais. Mas se ele joga um jogo digital no seu dia a dia, se ele observa que cognitivamente isso é importante para ele, ele vai utilizar jogos digitais com seus alunos também. Ele vai perceber que esses jogos eles têm efeitos, né, na cognição dos estudantes.
desde que, obviamente, utilizado, né, de uma forma adequada, né, aliado a novas concepções de aprendizagem e não de uma forma tradicional, né, com novas metodologias, né, com novas estratégias de utilização aí no cotidiano, né, e isso resulta, então, em processos educacionais ainda mais eficazes, e aí a gente vê que os reflexos, com o passar do tempo, tanto para a cognição humana quanto para a sociedade, eles podem ser muito positivos, porque a gente sabe da importância do papel do professor para a educação. É isso. Perguntas? Agora eu vou precisar daquela mediação, né, da Mariana, com o pessoal que está participando, né, se o pessoal tendo dúvidas, Mariana, por gentileza, se coloca ali no chat, e a gente vai fazendo as trocas, né, eu estou à disposição. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pessoal, pode mandar. O Robson gostaria de saber qual o nome do jogo, certo, Robson? Ok. Esse jogo chama-se Lumosity, tá? Como eu falei, eu não tenho intenção de fazer propaganda dele, eu não tenho nada com isso. Ele não é o único jogo de treinamento cognitivo, com treinamento assim, personalizado para cada pessoa. Existem outros. Existe, por exemplo, o Active. O Active é um jogo que ele já está há mais de 10 anos no mercado. Existe o Elevate. Então, se você for lá, por exemplo, lá no Google, né? Vai lá no Google, coloca lá jogos, treinamento digital, ou vai lá na App Store, por exemplo, você vai encontrar outros jogos. Eu precisava escolher para fazer a minha pesquisa, então eu escolhi o Lumosity, tá? Tudo bem, Robson? Você pode dar um ok ali no chat, por gentileza, só para eu saber se foi respondido, se está certinho. Valeu, Robson, obrigado. A Lidiane perguntou, então, a respeito do jogo digital, como você pode acessar? Então, como eu falei, esse jogo está disponível aí nas lojas online. Ele tem uma versão trial, que a gente chama, né? É uma versão de demonstração que você pode instalar, você pode utilizar durante 30 dias. E aí, se você gostar, você pode, a partir dali, fazer a assinatura. Ele tem assinatura mensal, ele tem assinatura anual, ele tem assinatura vitalícia. Isso é um padrão. Então, não só o Lumosity, mas os outros também. Por que a gente precisa pagar? Né? A gente precisa pagar porque ele tem toda essa inteligência, né? Ele tem todo um acompanhamento, ele emite alertas para você. Então, digamos que você tenha começado a fazer o seu treinamento cognitivo diário e tenha interrompido no meio por alguma razão. Mais tarde, ele emite um alerta para você. E aí, Lidiane, vamos continuar o nosso treinamento? Então, como ele tem, né, toda essa inteligência, ele tem esse custo, né? Mas eu acho que na relação custo-benefício vale a pena, porque já existem pesquisas que estão comprovando os efeitos a longo prazo. Então, assim, eu jogo por um ano, por exemplo, parei de jogar. Eles estão conseguindo, os cientistas estão conseguindo visualizar que 2 anos depois, aqueles benefícios que ele trouxe para a tua cognição permanecem com você. Então, é uma questão de um benefício realmente, tá? Com certeza, Lídia, é isso mesmo, né? A gente precisa continuar evoluindo, isso é bastante importante, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Estou à disposição, tá? Ok, mais uma dúvida do Robson sobre jogos digitais. Existe algum que podemos deixar disponível para os nossos alunos também? Então, esses podemos... Sim, então, no caso do Lumosity especificamente, ele já tem uma versão Kids, tá? Que é para as crianças da educação infantil e dos anos iniciais. Então, eles já produziram uma versão, né? Com relação aos outros, eu não sei
sei afirmar porque eu não estudei, né, os outros jogos de treinamento cognitivo de uma forma muito mais específica, né? Mas já existe, né? O Logit especificamente já tem essa versão. Os jogos que ele tem, né, embora eu os utilizei com adultos, né, eu utilizei com professores, mas ali, dos adolescentes em diante, já pode utilizar sem problema nenhum. Tá? Mas eles desenvolveram, então, devido a essa demanda, eles desenvolveram uma versão Kids. Então, pode-se utilizar a versão Kids. Ok, Robson? Eu que agradeço. Então, só acrescentar que o livro, ele está disponível, então, se vocês quiserem, vocês podem digitar esse título, né, da nossa palestra hoje. Ele está disponível online para quem quiser, se vocês quiserem adquirir, tá? Aí no livro, eu aprofundo essas discussões que a gente fez aqui, devido ao tempo, né, a gente tem aí 30, 40 minutos, mas no livro tudo isso é muito mais aprofundado, né? A gente fala sobre a questão das emoções também, né? As competências socioemocionais, a importância delas para a cognição, a questão da importância do sono para a cognição, mais especificamente sobre as habilidades cognitivas, a questão da memória, a memória do trabalho, como é que funciona isso para a aprendizagem, enfim, tá? Então, é só pesquisar. Tem aí Amazon, Cultura, Livraria Curitiba, ele está disponível, tem na versão impressa, tem na versão digital, né? Fiquem bem tranquilos. Tem mais uma dúvida? A ideia do sistema positivo nesse sentido, não sei, minha querida, eu não trabalho, né? Eu já trabalhei no sistema positivo, atualmente eu não trabalho, então atualmente não sei dizer, né? Esse trabalho, né, foi um trabalho meu de mestrado. Então, foi a ideia de utilizar um jogo de treinamento cognitivo, a ideia de usar esse jogo especificamente, os professores com quem eu trabalhei na escola que eu trabalhei, né, foram iniciativas minhas enquanto mestranda. Tá? De nada, imagina. Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, quem tiver ainda alguma dúvida e quiser mandar depois no e-mail da Cristina, tá aqui o e-mail dela, tá? Assim que a gente finalizar esse webinar, vai aparecer para vocês aí um botão continuar. Clica nesse botão e avalia lá o nosso webinar. Lá você pode falar sobre como que você achou desse webinar, sobre temas que você gostaria que a gente tivesse aqui na maratona ou durante o ano, sugestões e comentários. E você também, se você quiser mais informações sobre algum dos nossos produtos também, você pode colocar lá na avaliação que você deseja saber mais informações, tá bom? Eu agradeço a presença da Cristina aqui, a disponibilidade dela de falar um pouquinho pra gente, e agradeço também a presença de todos vocês que participaram aqui com a gente. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, então, tá aí o e-mail da Cristina, é só mandar um e-mail para ela, então, ou se precisar, tiverem alguma dúvida com relação a uma maratona, vocês mandam para o atendimento@educacional.com.br, que a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês. Tá bom? Obrigada, pessoal. Quiserem, entrem em contato, está aí na tela dos meus contatos, tá? Obrigada ao Positivo Tecnologia Educacional pelo espaço, pela oportunidade. Obrigada, Mariana. Obrigada a você. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, estamos à disposição. Legal, legal. Foi uma alegria. Tchau, tchau, gente. Até o próximo webinar.